Olá, vamos resolver mais uma questão da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Dessa vez é a questão 20 da prova segunda de 2000. Uma questão de estatística envolvendo média e medidas de dispersão. Vamos a ela. Numa prova de matemática, 3 classes obtiveram as seguintes médias e desvios. Está aqui, classe A, classe B e classe C. A média aritmética é a mesma, o que muda são os desvios padrão. Isso aqui é o símbolo de desvio padrão. Ok? E esse aqui, VAR, é a variância. Se for sorteado um aluno em cada classe, qual delas é mais provável que a nota desse aluno esteja entre 3 e 6? Eu só tenho que olhar para cá e analisar, mas sem saber exatamente o que é uma medida de dispersão, eu posso ficar confuso e acabar errando. Aqui é o seguinte, todas as classes têm a mesma média, ou seja, a média das 3 turmas são a mesma. O que muda é o desvio padrão. O que é essa mudança de desvio padrão? É a questão da dispersão dos dados em torno da média. Então aqui a média é 4,5 e o desvio padrão é 2,5. A menor desvio padrão aqui. O que isso quer dizer, Mário? Que as notas estão mais agrupadas em torno da média. Então a chance dele encontrar a resposta entre 3 e 6 está na classe A. Então a alternativa que responde essa questão é a alternativa A. Mas agora eu vou mostrar a vocês na prática, usando dados concretos, como a gente pode avaliar isso em torno da média. Como é esse desvio? Bom, eu criei uma tabela hipotética, classe A, classe B e classe C. Se vocês somarem tudo e dividir pela quantidade, vai dar média aritmética. E todas são 4,5, conforme o problema. Agora presta atenção. Primeira medida de dispersão é o desvio em relação à média. Quem é o desvio em relação à média? Você pega o dado e subtrai da média. O resultado é o desvio. Como assim, Mário? Bom, se eu tirei 3, a média é 4,5, eu desviei 1,5 abaixo da média. Então esse desvio vai ser negativo. Abaixo da média eu tenho desvio negativo, acima da média eu tenho desvio positivo. Um se afasta para 0, outro se afasta para 10. Ok? Então o que acontece? Eu peguei todos esses dados e coloquei aqui como pontos. Se vocês olharem bem, presta atenção. Se eu pegar essa série A, vocês vão ver que os pontos negros estão mais próximos da média. Se eu pegar os pontos B, que são os pontos em vermelhos, notem que eles estão um pouco mais afastados da média, embora coincida 3 pontos, mas os outros 3 pontos estão acima dos pontos em preto. O que acontece? A classe A está mais homogênea, a classe B está mais heterogênea e vamos para os pontos C, que é os pontos verdes. Olha só como eles estão afastados da média. Então são os pontos mais dispersivos. Mas o que isso vai representar? Vai representar que quanto mais disperso for os meus dados em relação à média, maior será o desvio médio, maior será a variância e maior será o desvio padrão. Então aqui trata-se de uma questão de homogeneidade. Olhem para cá e entendam que todo desvio quer dizer mais homogêneo ou menos homogêneo. Mais homogêneo, um pouco menos homogêneo, muito heterogêneo.
Então, notem bem uma coisa. Quando eu for calcular o desvio médio, a variância e o desvio padrão, eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando com medidas de dispersão. Dispersão em relação a quem, Mário? A média aritmética. Então, lembrem-se que se eu somar todos os desvios, vai dar zero. Porque se eu somar menos 1,5 aqui, mais 1,5 aqui, que desviou também, vai dar zero. Então, para eu ter um desvio médio, eu tenho que pegar o desvio absoluto. Esse aqui é o desvio absoluto. Mário, o que quer dizer o desvio absoluto? Quer dizer que você vai pegar todos os desvios com sinal de mais. Todos os desvios agora serão positivos. E se você observar bem, todo o trabalho que eu for fazer do desvio médio, que é o somatório dos desvios sobre o número de elementos, vai acontecer a mesma coisa na variância. Eu vou pegar o módulo ou desvio absoluto e vou elevar ao quadrado. Vou somar tantas vezes de I valendo 0 até N. Ou de I valendo 1, né? Melhor, né? Vou botar I valendo 1. Que aí a pessoa não se confunde. Porque vai de 1 até N. Vai do primeiro dado até o último dado. Beleza? E o que acontece com o desvio padrão? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ok? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ou seja, a variância é o quadrado do desvio padrão. Isso aqui para vocês terem na mente para a prova do início desse mês que vem. Ok? Já está chegando a prova. Então, ó, Mário, quantos desvios eu tenho que levar para a prova, ou pelo menos entender? Desvio médio, lembrando que tem que ser sempre o desvio absoluto. Por quê? Porque se eu pegar o desvio sem ser absoluto, eu vou pegar valores positivos e negativos. Na hora que eu for fazer a soma, vai dar zero. Então eu tenho que tomar o valor absoluto. Então o desvio tem que ser um desvio absoluto. Então, no desvio médio eu tenho o somatório dos desvios absolutos dividido por N. Na variância eu tenho o somatório dos desvios tomado valor absoluto elevados ao quadrado. Ok? Ah, Mário, como assim? Bom, aqui, ó. 3 menos 4,5 menos 1,5. Toma o módulo 1,5 elevado ao quadrado dá 2,25. Mais 4 dá meio. Meio negativo vai ficar meio. Eleva ao quadrado dá 0,25. Então 2,25 mais 0,25. Vou somando os quadrados dessa diferença modular, que é essa diferença absoluta. Ok? E o desvio padrão, eu pego esse resultado aqui e extraio a raiz. Ok? Fiquem bem e até a próxima videoaula. Lembra-se, eu só olhei para cá, ó. Eu só olhei para cá. Para resolver essa questão, eu só olhei para cá. Quanto menor for desvio médio, desvio padrão e variância, mais homogêneos são os dados, ou seja, mais os dados vão estar gravitando ao redor da média. Fiquem bem e até a próxima videoaula.